representa um pulso se propagando em uma corda, pode-se afirmar que ao atingir a extremidade dessa corda, o pulso se reflete. Se a extremidade for... é uma continuação aqui da frase, né? O pulso se reflete se a extremidade for fixa. Bom, ele se reflete de todo jeito, né? Se ela for livre ou fixa, né? Só que, como vimos, quando é livre, reflete sem inversão de fase. Quando é fixo, reflete com inversão de fase. E que história é essa, professor, de inversão de fase? Significa que se chega crista, volta vale. Quando inverte a fase. Né? Quando a fase é a mesma, chega crista, volta crista. Tá? Então, se a extremidade for fixa, vai se refletir, né? Se for fixo ou livre, tá? Dos dois jeitos. E se extingue se a extremidade for livre? Não. Se reflete se a extremidade for livre? Sim, reflete. E se extingue? Não tem nada de extinguir, não. Vai sumir energia? Energia não some. Ela reduz até acabar, né, de um sistema. Com inversão de fase, então ela se reflete, né, com inversão de fase se a extremidade for livre. Não. Se for livre, é sem inversão. Então o pulso se reflete com inversão de fase se a extremidade for fixa, sim. E com a mesma fase se a extremidade for livre. Sim, resposta letra D. Dúvidas? Tá tranquilo. Ok. Questão 2. A figura mostra um pulso que se aproxima de uma parede rígida, onde está fixada a corda. Supondo que a superfície reflita perfeitamente o pulso, né? Deve-se esperar que no retorno, após uma reflexão, o pulso assuma uma configuração indicada em, extremidade fixa, né? Significa que tem reflexão com inversão de fase. Então a gente elimina A, B e C, sobra D e E, que tem inversão de fase, né? Tá chegando crista, tem voltar vale. Porém, olha só, a gente pode ver na figura, ó, que essa parte aqui da onda, ela tem uma curva, certo? E aí, essa curva agora fica para a direita ou para a esquerda aqui do pulso, né? Bom, olha só. Vamos pegar aqui, ó, o ponto A do pulso, ele vai ser refletido primeiro que o B, certo? Porque está na frente, ele vai ser refletido primeiro. Quando for refletido, então, a gente vai ter uma inversão, não é só na vertical, que a gente chama inversão de fase, a gente tem também uma inversão na horizontal, porque o A é refletido primeiro, então o A agora vai ficar na frente do B, com relação ao sentido de propagação. Não é verdade? Então essa curvinha aqui, ela tem que ficar para trás. Resposta letra D. Dúvidas, gente? Sem dúvidas? Questão 3. Sem dúvida. Então tá. A figura mostra duas fotografias de um mesmo pulso que se propaga em uma corda de 15 metros de comprimento e densidade linear uniforme, tensionada ao longo da direção X. As fotografias foram tiradas em 2 instantes de tempo, separados de 1,5 segundos. Durante esse intervalo de tempo, o pulso sofreu uma reflexão na extremidade da corda que está fixa na parede P. Observando as fotografias, verificamos que a velocidade de propagação do pulso na corda, suposta constante, é... E aí, vamos encontrar essa velocidade aí. Vamos pegar uma referência aqui, ó. Vou pegar esse pontinho aqui, ó, o ponto A, tá? Ele agora é esse ponto aqui, né? Certo? Porque vai ter a reflexão aqui na parede com inversão de fase. Então, inverte, como vimos na questão anterior, na vertical e também na horizontal. Tá? Bom, esse pulso, ele percorreu qual distância em quanto tempo? Isso a gente chama de velocidade, né? Velocidade é distância por tempo. Bom, ele percorreu uma distância de, olha só, de 9 até 15. A gente tem aí 6 metros. Concorda comigo? Depois ele foi de 15 até 3. Então ele andou aqui na volta 12 metros. Então no total ele andou quanto? 18 metros. Em quanto tempo?
1,5 segundos. Certo? Quanto que é 18 por 1,5? Bom, 1,5 é a mesma coisa que 3 sobre 2. Né? 18 por 3 sobre 2 ali. Fica 18 por 3 dá 6. Vezes 2 dá 12. Né? Resposta letra E. 12 metros por segundo. Dúvidas? Sem dúvidas? Não. Tá Questão, beleza. Questão 4. A figura mostra em um determinado instante um pulso simétrico propagando-se para a direita, ao longo de uma corda tensa, comprimida e fixa em P. Então, extremidade fixa, né? Reflexão com inversão de fase. Dois pontos A e B simétricos em relação ao ponto médio do pulso são mostrados na figura. Represente os vetores velocidade dos pontos A e B no instante considerado. Bom, como vimos naquela questão lá de... Qual que era a questão? Ah, não era da lista anterior? Essa questão aqui, ó. Como vimos nessa questão, para a gente descobrir o vetor velocidade, né, para onde cada ponto está indo, o que a gente faz? A gente desloca a onda um pouquinho para o sentido que ela está se movendo. Né? Então fica uma coisa mais ou menos assim. Ó, tá? Observe que para isso acontecer, o ponto A tem que descer e o ponto B tem que subir. Esses são os vetores velocidade dos pontos A e B. Beleza? Desenhe o pulso após sua reflexão, considerando a corda fixa em P. Bom, quando tiver aqui a reflexão, né, a gente tem uma inversão de fase. Então fica uma coisa mais ou menos assim, ó. Tá? Agora indo para a esquerda. Considere dois pontos em relação ao ponto médio do pulso refletido e represente, como no item A, seus vetores velocidades. Então, ó, agora está aqui o ponto B e o ponto A está aqui para trás, né? Porque tem uma inversão na horizontal. Bom, de novo, o que a gente faz? A gente tem que desenhar a onda deslocada um pouquinho, né, no sentido de propagação. Vai ficar uma coisa assim, ó. Certo? E aí, observe que o ponto A agora ele tem que subir e o nosso ponto B ele tem que descer. Beleza? Então, pronto. Feito. Dúvidas? Questão 5. Não. Então, beleza. A figura representa a propagação de dois pulsos em cordas idênticas e homogêneas. A extremidade esquerda da corda na situação 1 está fixa na parede e na situação 2 está livre para deslizar, com atrito desprezível ao longo de uma haste. Identifique a opção em que estão mais bem representados os pulsos refletidos na situação 1 e 2. Bom, situação 1 tem reflexão aqui com inversão de fase. Então, ou é letra B, ou é C, né? Uma das duas. E na figura 2 tem reflexão sem inversão de fase. Então, é letra B. Dúvidas? Questão 6. O esquema representa um pulso que se propaga numa mola de extremidade fixa. A seta indica o sentido de propagação. Dentre os esquemas a seguir, o que corresponde ao pulso refletido é... Põe aí, extremidade fixa. A gente tem reflexão com inversão de fase, né? Então, a gente elimina. Elimina quase nenhuma, né? Só a E aqui que está errada, então, né? Está tendo reflexão sem inversão de fase. Agora, observe, né, que essa parte aqui do pulso está mais inclinada, certo? Mais perto da vertical. Quando ela for refletida, ó, esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto B. O ponto A está na frente na ida. Na volta ele também vai estar na frente, né? Porque ele é refletido primeiro.
Então, a parte mais inclinada agora fica para a esquerda, né? Resposta letra A, tá vendo? Mais inclinada para a esquerda. Beleza, gente? Dúvidas? Tá tranquilo. Então tá. Questão 7. Um pulso reto P propaga-se na superfície da água em direção a um obstáculo M rígido onde se reflete. O pulso e o obstáculo estão representados na figura. A seta indica o sentido de propagação de P. Sinal alternativa contendo a figura que melhor representa o P depois de sua reflexão em M. Bom, aqui como a questão fala, né, o P é uma frente de onda aqui, é um pulso só. E a direção de propagação ela é sempre perpendicular à frente de onda. Então está aqui a direção de propagação. Conforme a lei da reflexão, esse pulso vai ser refletido de tal forma que o ângulo de incidência com a normal, esse é o ângulo de incidência, ele vai ser igual ao ângulo de reflexão, que é o ângulo formado entre o raio refletido e a normal. Tá? Esse aqui é o T2. Então pronto. Mas ele quer a frente de onda, né? Então uma coisa mais ou menos assim. Resposta letra A.